Nos Estados Unidos, pós-crise de 1929, muitas famílias tiveram de se virar para sobreviver. O país estava enfrentando uma de suas piores crises desde sua fundação em 1776. Enquanto o governo elabora seu plano para tentar levantar a indústria e o moral do americano, as pessoas comuns procuravam se ocupar para tentar garantir o almoço. Essa situação já era desesperadora para os homens, mas pense quanto isso piorava ainda mais para as mulheres. Estamos falando dos anos 30. A sociedade patriarcal imputava às mulheres poucas perspectivas, sendo a dona de casa que dedica sua vida em prol de criar os filhos e servir o marido uma das únicas vigentes. Mas uma mulher não se contentaria com uma vida tão linear. Sua mente pensava em curvas e seu coração era inquieto. Ela encontraria um espaço seguro para colocar suas ideias para fora, mais precisamente numa escola de artes. E, por indicação de sua professora, tentaria uma vaga numa indústria que ainda engatinhava e era, e ainda é, cheia de homens. Ela doaria toda a sua vida trabalhando na arte, uma grande parte dela dando movimentos ao pica-pau. Também seria passada para trás numa de suas colaborações mais íntimas, mas seu impacto seria sentido por todos. Eu sou Mika e hoje eu tenho a honra de contar para vocês a história de Emily Laverne Harding, a animadora de uma das maiores e mais icônicas fases do pica-pau. Nascida em 1905, logo sua família se mudou para Los Angeles. Em 1930, ela ingressou numa das primeiras escolas de artes dos Estados Unidos. Com apenas 26 anos, a diretora da escola de Chouinard sugere a Emily que ela procure um emprego na área da animação, pois ela tinha muito talento. O centro da animação não era em Hollywood na época, e sim em Nova York. Então ela teria pouca chance, mas menos concorrência também. Inclusive, somente um tempo depois isso mudaria. Eu ainda li pouco sobre, mas aparentemente isso aconteceu para distanciar dos sindicatos. Instituto de Arte de Chouinard. O Instituto de Arte de Chouinard foi uma das mais clássicas formadoras de artistas dos anos 20 até a Era de Ouro da animação americana. A clássica escola ficava em Los Angeles, Califórnia. O Walt Disney não só recrutou vários alunos de lá, como contratou professores para instruir seus funcionários durante o planejamento de Branca de Neve e os Sete Anões. Com o passar dos anos, Disney ajudou a manter a escola financeiramente, até ela se fundir com um conservatório de música em 1961. Entre as diversas mudanças estão a localização e do nome, tornando-se o Instituto de Arte da Califórnia, a primeira instituição com um curso superior para estudantes de artes visuais. Emily esteve por lá de 1930 a 1932. Walter Lantz. Ela começa a trabalhar com Walter Lantz por volta de 1930 também, num estúdio da Universal. Assim como a primeira sede da Warner, o estúdio era uma casa velha de madeira. Ao contrário dos homens que trabalhavam lá, ela não gostava de ficar trocando de estúdio com frequência, atitude que aumentava a confiança de Lantz nela. Em 1935, Tex Avery, um dos fundadores da Warner Animation, a chamou, mas ela quis ficar e estabelecer seu trabalho ali, mesmo durante os anos 1940, quando Lantz não tinha como pagar os funcionários corretamente. Ela quis ficar e trabalhar. Mais que isso, ela inspirava outros desenhistas a continuar e trabalhar, e isso foi um diferencial para o sucesso do próprio Lantz, fazendo com que ele criasse seu próprio estúdio, fora do comando da Universal. Esse era o perfil de Emily. Chegava, fazia seu trabalho, não entrava nas provocações dos homens do seu setor e ia embora. Walter Lantz tinha muito apreço por ela, e se alguém a importunasse, ele com certeza iria atrás. Você gosta de animação? Aqui no canal eu abordo a história da criação dos estúdios, mas mais que isso, eu tento trazer a perspectiva dos artistas que trabalharam neles e criaram as obras que tanto amamos. Se inscreve para saber mais sobre a Disney, sobre o Estúdio Ghibli e sobre alguns nomes que fizeram a fundação dos desenhos e que nós mal conhecemos, como a querida Emily Laverne. Depois desse período, Walter Lantz conseguiu abrir seu próprio estúdio e emplacou seu maior sucesso e o ícone da cultura pop, o pica-pau. Emily esteve envolvida por quase 30 anos com uma quantidade absurda de trabalho do estúdio de Lantz, e você provavelmente ama um ou mais episódios que ela trabalhou, como o Barbeiro de Sevilha, por exemplo.
Emily foi responsável pelo redesign do Pica-Pau nos anos 1950. Ela quis abandonar o Pica-Pau biruta dos rachadores e fazer algo mais tranquilo e bonitinho. Esses são os meus desenhos preferidos do Pica-Pau. E você? Prefere o Pica-Pau trapaceiro ou do pé de pano? Deixa aqui nos comentários. Polêmica com suas tiras. Ela começou a ilustrar as histórias de uma autora, Cynical Suzy, em 1933. E isso inclusive causava inveja nos outros artistas, já que era uma conquista muito grande ter tanta visibilidade assim. Os jornais impressos eram um dos principais meios de mídias daquela época. A história era escrita por Beck Sharp e retratava o cotidiano de uma mulher tentando seguir sua vida. Ela sempre dava um jeito de resolver os percalços que apareciam, muito semelhante a Emily. A personagem sempre está em movimento. A narrativa visual de Emily é muito fluida. É como se ela estivesse desenhando uma animação de verdade. A tira era diária, então imagina a dificuldade que ela teve para conciliar esse trabalho com o de animadora do estúdio de Walter Lantz. A carga era tanta que ela teve de parar de desenhar a tira em 1935. E essa decisão não foi nada amigável com o jornal que publicava, que inclusive quase fez com que ela respondesse judicialmente, pois havia assinado um contrato. Eles entraram em um acordo, onde Emily treinaria outro artista para seguir com a tira, e ela seria responsável por qualquer custo a mais nesse processo. Absurdo, não é mesmo? Você já conhecia a história dessa artista tão incrível e inspiradora? Deixa sua curtida e se você tá gostando, deixa uma indicação aqui de artista para eu trazer aqui pro canal. Uma das características mais notáveis de Emily era a constância. No estúdio, ela tinha uma grande quantidade de trabalho, mas chegando em casa, ainda tinha de fazer as tiras para entregar para o jornal. As tiras geralmente eram em preto e branco, porém tinha uma um pouco mais complexa para ser lançada nos domingos. E essa era colorida ainda por cima. Mesmo assim, ela entregava tudo e conseguiu fazer isso por anos. A constância é uma habilidade que mudou a vida dela e pode mudar a nossa também. É a única forma de aprender algo, um idioma, um hobby, até uma profissão. Todos os criadores que tenho trazido aqui pro canal têm isso em comum. Yoshiyuki Tomino, por exemplo, fala que se tem algo para fazer, vai fazer. Parece algo genérico, historinha de coach, mas tente se lembrar quantas vezes você tinha algo para fazer e ficou lá pensando e procrastinando, foi para as redes sociais e nisso se passaram 40 minutos, 1 hora. É sobre isso, não espere, faça o momento. Emily não era nada como as outras mulheres a quem delegaram trabalhos mais braçais. Ela era uma criadora. Então, depois que Walter Lantz a convidou para fazer parte do seu estúdio, ela ficou por apenas 3 semanas nos trabalhos mais de produção, como arte finalista, colorista. E assim que surgiu uma vaga, ela virou uma animadora de desenhos intermediários, a tal da animação in-between. Uma pessoa que provavelmente não daria uma oportunidade assim para uma mulher é o Walt Disney. Tem até uma carta onde ele fala que os trabalhos criativos eram só para jovens homens. Lamentável, não é mesmo? Emily era uma pessoa muito querida por todos, e inclusive depois de um tempo começou a sair com os amigos para um happy hour após o trabalho. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram convocados para lutar nos campos de batalha, como o rei Jack Kirby, mas outros artistas trabalhavam para as forças armadas em seu próprio país, como foi o caso de um dos criadores do Pernalonga, Chuck Jones, o famoso escritor e criador do Grinch, Dr. Seuss, e de Stan Lee, o sobrinho do dono da Marvel. Com Emily não foi diferente, e ela chegou a animar alguns curtas de propaganda para a Marinha Americana. A sociedade dos anos 30 era muito cruel com as mulheres em relação à carreira. Se você quisesse ter uma profissão, deveria seguir trabalhando muito mais que os outros homens e com alguma sorte você conseguiria aquele emprego. Porém, existia um entrave social. Se a mulher se casasse, ela seria vista como alguém menor. Por esse motivo, Emily desistiu do seu noivado e passou a vida inteira solteira. Emily trabalharia até 1960 com Lantz. Lá, além de fazer os desenhos do Pica-Pau, ela animaria alguns trabalhos de Tex Avery também. Ela trabalhou para Hanna-Barbera e no estúdio Depatier-Freleng, fazendo a Pantera Cor-de-Rosa também. Em 1980, ela recebeu o prêmio Winsor McCay pela sua grande contribuição na indústria da animação. Ela é uma das apenas 9 mulheres a receber esse prêmio, dos 161 concedidos. E ao saber disso, eu estipulei uma missão para mim: descobrir e falar sobre as outras 8. Essa disparidade é ultrajante, pois essa indústria só conseguiu se estabelecer
pelo trabalho de centenas de mulheres que faziam o trabalho de colorir e finalizar os desenhos. E isso era feito em lugares apertados, muitas vezes insalubres, e não dá nem para saber se elas tinham suporte adequado se tivesse algum problema de saúde decorrente do movimento repetitivo por trabalhar várias horas daquela maneira. Fora o salário que recebiam, que, segundo vários artigos, eram bem menor do que o dos homens. Situação essa que quase 100 anos depois não mudou, nem mesmo para a indústria bilionária como a dos filmes, já que temos casos recentes de atrizes recebendo bem menos que outros atores homens no cinema. Emily faleceu em 1984. Emily foi uma das artistas mais importantes da animação. Em meio a uma indústria com muito mais oportunidades para homens que mulheres, ela mostrou que não só poderia fazer o mesmo trabalho, como iria melhorar, inovando o design de personagens e apoiando seus colegas nos momentos mais difíceis. Ao mesmo tempo que Emily mudava o cenário, uma outra mulher trabalhava com uma das maiores personagens femininas de todos os tempos. Animando Betty Boop, Lillian Friedman Astor começaria a se destacar, porém sua vida profissional não seria nada fácil. Mas essa história, eu conto outro dia. Até mais!